Bom dia, pessoal do sétimo ano. Estamos retomando nossas aulas aqui depois de 2 semanas. Semana passada foi feriado. A gente vai estudar hoje o capítulo 5, a reforma religiosa. Professor, o que foi a reforma religiosa? Foi uma reforma dentro da religião. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas já notaram lá no final do século XIV que as coisas que a Igreja Católica fazia não era correto, não eram corretas, né? Algumas atitudes que o clero tomava que não era visto com bons olhos, e não era mesmo, porque eles pregavam uma coisa totalmente diferente do que estava na Bíblia. Então algumas pessoas se revoltaram com isso e iniciaram uma reforma religiosa. Por isso que hoje existem outras religiões, que na época apenas existia a Igreja Católica, tá? Como a gente viu ano passado lá no sexto ano. Mas vamos ver quem foram os precursores dessa reforma. Dois cidadãos se destacaram por iniciar. Quem? John Wycliffe e John Hus. Ambos foram os primeiros a notar que as coisas que a igreja fazia não eram corretas, tá? Wycliffe condenou a venda de indulgências. Professor, o que é venda de indulgência, pelo amor de Deus? Pessoal, a igreja vendia as indulgências. As indulgências era o perdão dos seus pecados. Por exemplo, se você for hoje numa igreja, você diz, padre, eu pequei. Reze tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. Na época não, bastava ter grana, ter dinheiro, que a pessoa recebia o perdão. Pessoal, para você se situar, eu estou lendo aqui na página 95, tá? Então, ele era contra e Wycliffe tentou fazer uma igreja inglesa em oposição à igreja de Roma. A igreja de Roma é o catolicismo, como vocês sabem, né? Que ia contra essas ideias da igreja. Já John Hus retomou essas propostas. Em sua crítica à igreja de Roma, ressaltou que ninguém poderia representar Cristo ou São Pedro senão os imitasse em seus costumes. Quer dizer, como é que a pessoa ia pregar as coisas de Deus e não fazia o que Deus pregava? Então, Hus criticavam isso. Mas o que foi que aconteceu com as ideias? Né? Essas ideias passaram. As ideias de Wycliffe e Hus foram assimiladas por muitos cristãos que passaram a contestar a autoridade do Papa. Então aí já foi o pontapé inicial da reforma religiosa. Essas críticas que Wycliffe e Hus faziam à Igreja Católica. Agora vamos lá na página seguinte, tá? Na página 96 tem lá os fatores do movimento reformista, do movimento de reforma na igreja. Vinham de todos os lados, tá? A contestação em relação à igreja. Começava pelo descontentamento da burguesia. E o que a burguesia tem a ver com isso? Pessoal, a igreja católica pregava o chamado preço justo. O que é o preço justo? Não pode ter lucro, nenhum comerciante pode ter lucro em cima do que vende. Por exemplo, vou citar aqui para vocês. Se eu vendo álcool, eu tenho que vender ele pelo preço justo. Se eu comprei ele por R$ 10, eu tenho que vender ele por R$ 10. Não posso ter lucro em cima dele. Então isso não era bom para os burgueses, que eram comerciantes. Por quê? Porque como é que eles iam ter lucro? Né? Então, a igreja, deixavam os burgueses, descontentes. Vamos ver aqui o que é que diz o texto de vocês. Ó. Algumas
das ideias defendidas pela igreja não eram bem aceitas nos meios urbanos. Um deles era o preço justo, como eu já expliquei, que afetava a atividade de mercadores e artesãos. O preço justo estabelecia que o valor de um produto não deveria incluir lucro, como eu expliquei antes, apenas os seus custos de fabricação e de venda, um problema para os negociantes. Então, a Igreja Católica pregava isso. Tá? Outra questão era a questão teológica. Questões teológicas. A Igreja de Roma seguia a teologia. São Tomás de Aquino, ele defendia o princípio do livre-arbítrio, ou seja, cada indivíduo optava entre salvação ou o caminho da perdição, cabendo aos sacerdotes a tarefa de ministrar os sacramentos e orientar os fiéis nas escolhas do melhor caminho. Essas ideias davam muito poder ao clero, que atuava na intermediação das relações entre os fiéis e Deus, como eu falei para vocês, a venda de perdões, as indulgências, tá? Mas vamos ver o que é que diz aqui, ó. Os reformistas, aí vem, ó, os reformistas que eram contra a igreja, né? Os reformadores afirmavam que todo mundo nascem com seu destino traçado para o bem ou para o mal, com base na teoria da predestinação e da fé de Santo Agostinho, né? Para alguns reformadores, os escolhidos de Deus, ou predestinados à salvação, seriam os dotados da fé extrema. Então, isso que defendiam, eles achavam, para eles, a gente vai ver mais na frente quando estiver vendo sobre Calvino e isso, que para eles, por alguns reformistas, o homem já nascia predestinado àquilo. Se você nasceu para ser médico, você vai ser médico. Se você nasceu para ser professor, você vai ser professor. Não muda no decorrer da sua vida. Vamos ver aqui outros reformadores. Os reformadores defendiam que as escolhas seriam os que conseguiam o sucesso nos negócios, sinal da predestinação. Proposta que iam encontros aos interesses da burguesia. E não, muitos reformadores, né, que eram contra a igreja, já viam para o seu lado o que era conveniente para ele. Tá? Por exemplo, se eu sou um rico comerciante, é porque eu nasci para ser um rico comerciante. Tá? Vamos lá, continuando o texto aqui. Ó. A reformulação religiosa do protestantismo civil de resposta à nova sociedade comercial, que já não se identificava com algumas exigências do catolicismo. Ao mesmo tempo, porém, não queria abrir mão de sua espiritualidade, pois a preocupação com a salvação da alma continuava presente. Então, eles queriam continuar ainda na religião, mas não aceitavam as coisas que a Igreja Católica fazia. Tá? Vamos ver lá outra. A insatisfação dos reis e dos nobres. Ó. No início da Idade Moderna, a Igreja Católica destina aproximadamente 1/3 das terras do território francês e quase a metade das terras cultiváveis do território que mais tarde seria a Alemanha. Elas haviam sido conquistadas durante a Idade Média por doações de reis e senhores em troca de apoio político do Papa e do clero. Os tributos cobrados pela igreja eram, em geral, excessivos, o que desagradavam os reis e nobres e gerava muitas críticas. O que é que acontece? O dízimo, as doações pedidas pela Igreja Católica aos reis e aos nobres eram muito altas. Então, por isso que a Igreja Católica dominou muito a terra. E os reis já não estavam satisfeitos em pagar tantos tributos em relação em dízimo à Igreja Católica. E também já não concordavam mais com a postura da própria
igreja. Tá? Vamos lá. Outra, a corrupção moral da igreja, que é um dos mais fortes motivos da reforma. A corrupção moral. O desregramento moral que predominava em parte da hierarquia eclesiástica aumentou a descrença da população em relação à igreja e seus representantes. Cargos eclesiásticos eram vendidos para pessoas sem o menor preparo. Antes, para você ser papa, para você fazer parte da igreja católica, não precisava estudar, como hoje, para ser um papa, para ser um padre. A pessoa tem que passar 5 a 6 anos no seminário estudando. Na época não, bastava ter dinheiro. Por exemplo, eu tenho dinheiro, chego lá, meu filho quer ser padre, tome daqui 50 mil reais, pronto, a partir de então, ele vai ser padre, sem o menor preparo. Não tinha preparo para nada, era, quero ser padre, quero enriquecer esse curso da igreja, e ia ser padre. Bispos, a ser bispos, e até papas exerciam seus cargos pela mera ambição do título, ou pelas vantagens políticas obtidas com a posição, como eu acabei de explicar. Quer ser famoso, quer ganhar grana, paga e vai ser um membro da Igreja Católica sem nenhum tipo de preparo. Tá? Entretanto, como apontam alguns historiadores, muitas ordens religiosas e parte do clero tinham uma conduta religiosa e mantiveram seus votos cristãos, de acordo com os ensinamentos e mandamentos de Cristo. Quer dizer o que ele está dizendo aqui? Nem todos os componentes da Igreja Católica faziam parte dessa corrupção. Uns tinham sua vocação, que a gente vai ver na próxima aula, que é um exemplo do monge Martinho Lutero, que foi o precursor mesmo da reforma religiosa, que fazia parte da igreja e não concordava com o que a igreja fazia. Algumas das práticas, subi aqui o livro de vocês aqui, algumas das práticas católicas mais criticadas pelos reformistas era a venda de indulgência, como eu falei lá no início, que o Will Clifford criticava a venda de indulgências. A fim de manter seu luxo e suas riquezas, muitos membros da Igreja Católica prometiam aos fiéis o perdão de seus pecados em troca de dinheiro, como eu já expliquei antes. Ainda tinha o comércio de supostas relíquias relacionadas à vida de Jesus ou dos santos, que também eram alvo das críticas dos reformistas. Para vocês terem uma ideia, esse comércio de supostas relíquias era, por exemplo, a Igreja Católica vendia pedaço da cruz de Jesus Cristo. Estima-se que eles venderam tanto pedaço de cruz que essa quantidade vendida dava para formar a Arca de Noé, montar a Arca de Noé, de tanto pedaço de madeira que vendiam dizendo que era da cruz de Jesus Cristo. Pedaço do Santo Sudário, que não sei se vocês já viram sobre isso. O Santo Sudário é aquele manto que Jesus foi enrolado quando ele foi tirado da cruz. A Igreja Católica vendia aquilo ali, um pedaço de pano, como se fosse o manto de Jesus Cristo. E muitos fiéis acreditavam nisso. Tá? Então essas aqui que a gente viu foi os motivos que levaram a reforma protestante. Vamos só recapitular: descontentamento da burguesia, a questão teológica, a insatisfação dos reis e nobres e a corrupção moral da igreja. Próxima semana, a gente vai estudar sobre Martinho Lutero, Calvino e a reforma na Inglaterra por Henrique VIII. Tá? Vou deixar uma atividadezinha. E qualquer dúvida, estiver fazendo as atividades, me procure no WhatsApp. Não fique na dúvida. Tá? Eu estou vendo aí que tem alguns alunos que estão ficando na dúvida e manda as respostas que nem sempre tá do jeito que é para ser. Então, qualquer dúvida, me procure no WhatsApp que eu vou estar à disposição de vocês. E até a nossa próxima aula. Abraço a todos.